Você sabe qual é a diferença entre epilepsia e convulsão? Sabe como proceder caso encontre uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva na sua frente? Bem, meu nome é Vinícius, sou médico em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde e hoje o tema desse vídeo é justamente isso, os primeiros socorros para um paciente que está tendo uma convulsão. Primeiramente, eu acredito que é importante a gente entender como que funciona a convulsão, qual é o mecanismo das convulsões. O nosso cérebro, ele funciona principalmente baseado ali em estímulos elétricos. E esses estímulos, dependendo da região em que acontece no nosso cérebro, ele tem determinada função. Então é muito comum a gente ver convulsões que atingem uma pessoa e caso uma outra pessoa tenha uma convulsão, ela é totalmente diferente. Isso porque esses estímulos aconteceram em regiões diferentes do nosso cérebro. Esses impulsos nervosos acontecem de maneira normal. E caso a pessoa ela tenha qualquer tipo de problema, ou ela tome um choque elétrico, ou ela tenha alguma doença, ela caia de determinada altura e esse problema faça com que ela tenha um excesso de estímulos elétricos no cérebro, isso desencadeia uma convulsão. Tudo bem, mas qual é a diferença entre epilepsia e convulsão? Gente, a convulsão é exatamente isso que eu expliquei. O nosso cérebro ele trabalha baseado ali em estímulos elétricos e caso a gente tenha um estímulo excessivo de eletricidade no nosso cérebro, a gente tem convulsões. A epilepsia, ela é quando a pessoa ela tem esses excessos de estímulos elétricos no cérebro sem nenhuma causa externa. Então, por exemplo, é possível que as pessoas tenham convulsões se cair de uma determinada altura. Uma pessoa que tem epilepsia, ela vai ter uma convulsão independente do que acontecer com ela. Então ela está ali parada, assistindo televisão e tem uma crise convulsiva. Entendeu a diferença? Eu acredito que o mais importante que você precisa lembrar da epilepsia é que ela acomete ali principalmente as crianças e os jovens. É raro você encontrar um adulto que tem epilepsia. Gente, existem vários tipos de convulsões que podem acontecer numa pessoa. Porém, nesse vídeo aqui eu vou me limitar a falar de apenas 3. Isso porque essas 3 são as mais comuns que você pode encontrar no dia a dia e a chance de você poder fazer alguma coisa para tentar pelo menos ajudar essa pessoa é maior. A primeira delas é a crise de ausência. Nessa crise convulsiva, ela é a mais simples de todas. Isso porque ela acontece em questões de segundos e a pessoa ela recupera a consciência dela também bem rapidamente. Essa crise de ausência, ela normalmente acontece ali no dia a dia. A pessoa ela fica com os olhares bem vagos. Sabe quando a pessoa ela entra ali no mundo da lua e tudo mais? É mais ou menos isso. Essa crise ela gira em torno aí de no máximo 5 segundos. Se ela passar de 10 segundos, normalmente a pessoa ela tem algum tipo de tique, como piscar os olhos ou tremer os lábios, mas é possível que ela também não tenha nenhum desses tiques. Como essa crise convulsiva, ela normalmente acontece no dia a dia ali da pessoa, ela está fazendo algum tipo de tarefa, algum tipo de atividade, ela entra nessa crise, dá ali os seus 5, 10 segundos e ela volta à consciência dela sem nem perceber, ela nem lembra que aquilo dali aconteceu e continua fazendo ali as atividades como se nada tivesse acontecido. O importante nesse tipo de crise é você conseguir identificar isso rapidamente e após esse episódio de crise, você enviar essa pessoa ao hospital, porque durante a crise você não tem muito o que fazer. Primeiro, porque ela é muito rápida e segundo, porque você não pode evitar com que isso aconteça. Eu acredito que vale a pena ressaltar aqui, principalmente as crianças quando elas estão ali nas escolas, porque infelizmente elas não têm ali normalmente um atendimento adequado e a criança ela está ali na sala de aula e o professor fica olhando para ela e acha que ela simplesmente não está prestando atenção na aula. Pode ser que essa criança esteja tendo uma crise convulsiva e por conta de alguns profissionais não conseguirem identificar isso rapidamente, esse tipo de informação passa batido e ela leva essa doença aí para mais alguns momentos aí da vida dela. O segundo tipo de crise convulsiva, ela é a mais comum e também uma das que mais assustam as pessoas. Ela é chamada de
tônico-clônica. Eu sinceramente acho que não é muito relevante você ficar se lembrando desses nomes. O mais importante mesmo é você identificar esse tipo de convulsão e saber ali como lidar com o paciente. Então vamos lá. O que acontece? Nesse tipo de convulsão, ela é a mais comum, ela é aquela que a pessoa ela perde totalmente o nível de consciência, ela literalmente desmaia, ela costuma cair no chão caso ela esteja em pé, se ela estiver sentada também, é aparente o desmaio, quando você bate o olho você percebe isso. O músculo dela fica muito rígido e o corpo dela começa a ter diversos movimentos involuntários. Então você percebe que o braço dela se move de determinada forma enquanto a perna está balançando. E isso está principalmente relacionado com aonde que esse estímulo elétrico excessivo está acontecendo no nosso cérebro. Se é em uma região que controla mais o braço esquerdo do que o direito e por aí vai. Por isso que as crises convulsivas elas são tão diferentes umas das outras. Além disso, a pessoa ela costuma salivar muito, ficar aquela saliva espumosa e dependendo do caso, a face dela tende a ficar um pouco mais azulada. O importante aqui é você principalmente manter a calma. Isso porque essa imagem ela é muito assustadora. As pessoas têm medo quando isso acontece. Existem até profissionais que quando veem um quadro de convulsão ficam assustados. Por isso que o mais importante de tudo é você, em primeiro lugar, manter a calma. Caso você nunca tenha visto uma pessoa tendo uma crise convulsiva, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para você de como que é uma pessoa tendo esse tipo de crise, para você ter noção de como que é a situação, que mesmo não sendo uma pessoa que você conheça, e até mesmo por um vídeo, você percebe que é uma situação que assusta. Quando você se depara com esse tipo de situação, você precisa se lembrar que esse tipo de convulsão, ela também acontece em questões aí de minutos ou até mesmo segundos, então vai 30 segundos até 2, 3 minutos, não passa disso, gira em torno desse tempo médio aí. E o que é que você precisa fazer? Em primeiro lugar, retire todos os objetos que estão ao redor dessa pessoa, porque para evitar que ela mesmo machuque o próprio corpo, porque os movimentos são involuntários. Em segundo lugar, você precisa, se você conseguir, é claro, colocar a pessoa deitada de lado. Isso serve para evitar que a pessoa ela sofra engasgamento com a própria saliva ou até mesmo com vômitos que ela pode vir a ejetar. Caso você tenha curiosidade sobre esse tipo de assunto, né, o engasgamento, eu fiz um vídeo sobre primeiros socorros que eu vou deixar aqui o card no vídeo para caso você queira ver. E por fim, nunca, em hipótese alguma, coloque qualquer tipo de objeto na boca da pessoa que está tendo uma convulsão. Antigamente, ouvia-se muito para colocar cabo de faca na boca da pessoa, colher ou até mesmo os dedos, dependendo da idade da pessoa que esteja tendo a crise, para evitar que a pessoa ela morda a língua. Gente, não faça isso. É muito mais perigoso você fazer esse tipo de procedimento. Isso porque você pode até prejudicar ainda mais a saúde dela. Por isso, o ideal é você fazer esses passos que eu falei para você e quando a crise convulsiva acabar, você encaminhar essa pessoa para uma assistência médica o mais rápido possível, porque só com um atendimento especializado a pessoa ela vai ter um tratamento para aquilo dali e também vai identificar se aquilo dali, se essa crise ela foi um caso isolado ou se ela tem o costume de ter outras crises e dependendo da situação ela pode até tomar anticonvulsionantes pro resto da vida dela. Mas o importante que eu quero que você entenda é isso, faça esses procedimentos de retirar os objetos ao redor da pessoa, tentar deixar ela inclinada de lado e não colocar nada na boca dela. E esperar a crise convulsiva acabar para levar ela para o hospital. Caso você nunca tenha visto uma crise convulsiva, eu vou colocar aqui um vídeo de uma pessoa tendo essa crise para você ter noção de como que é isso.
Você percebeu nesse vídeo que, além da região onde essa pessoa que está tendo uma crise é totalmente acolchoada, tem bastante coberta, tem algumas almofadas, você percebe que a pessoa que está cuidando dessa moça que teve essa crise está sempre limpando ali a saliva dela, justamente para evitar que aconteça esse tipo de engasgamento. Além disso, você viu que a crise ela acontece, ela assusta, ela dá medo e rapidamente ela acaba. Você percebe que a moça ela recupera a consciência ali rapidamente. Para finalizar, eu vou falar aqui agora da convulsão febril. Ela normalmente acontece em crianças ou bebês ali de 5 anos para baixo. Normalmente quando esse bebê ele é exposto a uma variação de temperatura muito brusca. Então ela está no frio e vai muito rápido para o calor, ou está no calor e vai rapidamente para o frio, ou até mesmo ela está ali, ela está com algum tipo de vírus no corpo que faz com que ela tenha muita febre e essa febre desencadeia essa convulsão febril. Caso isso ocorra, a criança ela vai perder totalmente a consciência dela, vai ter normalmente alguns sintomas iguais ao caso anterior, então ela vai ter bastante movimentos involuntários, vai ter diversos tiques, é possível que ela até salive durante essa crise e essa situação pode assustar bastante os pais. O que eu quero frisar aqui é o que eu já estou falando desde o início do vídeo. Mantenha a calma e faça exatamente os passos que eu citei anteriormente, no caso anterior, lá da crise convulsiva. Caso você tenha curiosidade em saber como que é uma criança tendo uma convulsão febril, eu também vou colocar um vídeo aqui para você ter uma noção de como que é isso. Olha aí. Você percebe que é uma situação que realmente assusta, principalmente se você for o pai dessa criança. Mas eu quero deixar claro que essa convulsão ela é um pouco semelhante às outras no período, então ela acontece em curtos períodos de tempo e ela não costuma deixar sequelas no bebê, então ela pode acontecer esporadicamente. E caso isso ocorra, você faz todos os procedimentos que eu citei anteriormente, de retirar objetos do local, deixar a criança inclinada para evitar que se engasgue. E quando terminar essa crise convulsiva, a minha recomendação é você levar para uma assistência médica, para um neurologista, para fazer uma investigação um pouco mais detalhada, para entender o que aconteceu ali, se vai acontecer outras vezes ou se foi um caso isolado. E eu repito, nunca, em hipótese alguma, coloque qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de objeto na boca do bebê ou da criança para evitar que ela morda a língua. Pode ser que ela realmente venha a morder a língua nessas crises convulsivas, só que vai machucar, é claro, a língua, mas em questão de semanas a língua ela vai estar normal ali na boca do bebê. Caso você coloque qualquer tipo de objeto para evitar que ele morda a língua, você pode danificar a arca dentária do bebê, da criança, você pode causar lesões graves eu ia falar genitália, na gengiva do bebê e também você pode quebrar os dentes dela que estejam em desenvolvimento. Você percebe que essas situações são bem mais graves do que uma simples mordida na língua. Por isso que a minha recomendação é essa: nunca coloque nada na boca para evitar que o paciente venha a morder a língua. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpe se ele ficou um pouco monótono, porque os primeiros socorros para uma pessoa em convulsão são bem semelhantes aos tipos de convulsão. E eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo da mesma forma que eu adorei fazer esse roteiro.
Um abraço e até a próxima, gente. Tchau!